Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa semana 2 da disciplina Introdução à Organização de Computadores. Então, nessa semana a gente tem essa videoaula onde eu vou estar explicando os principais componentes de um computador. Então a gente mexe, manipula eles o tempo todo, mas talvez a gente não conheça o que é cada componente e qual que é a função de cada componente. Aqui é o sumário da aula. Então a gente vai ver o que é um processador. Já adiantando, o processador é o cérebro do computador, ele que faz todo o processamento, todas as operações matemáticas, as funções lógicas, as comparações e assim por diante. Tem a memória, onde é responsável pelo armazenamento de dados e também por executar os programas, pensando em memória principal, memória cache também. Os tipos de memória eu vou estar falando mais para frente. Tem os dispositivos de entrada e saída. Então, como que eu entro com dados no computador? E, ao mesmo tempo, pensando no dispositivo de saída, como que o computador me fornece informações? Tá? Então, a gente pode pensar aí, mouse, teclado, a tela, podemos pensar na impressora, no scanner. E aí vocês podem tentar fazer um trabalho aí do que desses dispositivos que eu falei são de entrada e quais são de saída. Microfone, webcam. Temos a placa-mãe, onde todos os componentes estão conectados, e os barramentos, que é responsável pelo tráfego de dados, internamente do computador. Então, esse é o sumário da aula de hoje. Então, o processador, como eu já adiantei, ele é o cérebro do computador, ele é responsável por interpretar e executar as instruções do programa. Aqui tem uma foto do processador, uma imagem do processador, i7, tá? E basicamente ele executa as instruções do programa e ele também coordena, é responsável pela comunicação entre a memória, os dispositivos de entrada e saída e os outros componentes. Então ele vai falar assim, preciso dos dados de entrada. Agora eu vou processei aquela informação, fiz aquelas instruções, agora eu vou processar e vou gerar uma saída. Aí eles comunicam com o dispositivo de saída. Vou aparecer no monitor as informações, as respostas. Tá? Então assim vai, assim por diante. Quais são as funções do processador? Então ele pode executar cálculos matemáticos, ele pode realizar decisões lógicas, pode controlar o fluxo de dados, pode ler informações e gravar informações, tanto em memória quanto em disco, e gerenciar as instruções de programa. Então ele é o cérebro de tudo que acontece no computador, tá? Qual que é a função dele mais informalmente? Ele pega os dados, processa esses dados e devolve resultados, tá? Então ele pega os dados, pensando na parte de entrada de dados, processa esses dados, faz as continhas, as decisões e aí te dá uma resposta, ok? Tá, então o processador é uma parte importantíssima do computador, tá? Mas o que depende ele para ser melhor, ser mais potente ou menos potente? Então é isso que eu vou falar agora com vocês, tá? Como que eu posso escolher um processador para o meu computador? Como que eu posso medir o desempenho de cada processador? Então a gente tem que observar esses 4 parâmetros aqui, o clock, núcleos, threads e a cache dele. Agora eu vou estar falando de cada um deles, tá? O clock, a definição dele é muito simples. Quantos ciclos por segundo o processador executa? Então aqui, quanto mais ciclos por segundo o processador executa, melhor. Mas isso não é analisado individualmente. Eu tenho que analisar o clock junto com os outros parâmetros aí, que são os núcleos, as threads e a cache, tá? Então, quanto maior o clock, melhor. Mas não quer dizer que se um processador tem mais ciclos por segundo do que o outro processador, não quer dizer que ele é melhor. Eu tenho que avaliar também a quantidade de núcleos, de threads e como que é a cache do processador. Perfeito? Núcleos. Então, núcleos a gente pensa em quantidade de células dentro do chip. Tá? Então, cada núcleo é como se fosse um mini processador dentro do chip. Aí, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar do quad-core ou do octa-core. Aí, quad vem de 4, seriam 4 núcleos, e octa-core seriam 8 núcleos, octa de 8 núcleos. Quanto mais núcleo, também melhor. Tá? Então, se a gente pensa
né? Quanto mais, melhor, realmente, mas também o preço fica um pouquinho mais salgado, né? O núcleo eu posso trabalhar junto com as threads, tá? Então, as threads são linhas de execução que cada núcleo pode lidar. Quantas tarefas simultâneas cada núcleo pode executar. Aí tem um exemplo para fazer analogia entre threads e núcleos. Tá? Então, imagina que eu tenha 4 núcleos e 8 threads. Nesse caso, eu poderia lidar com 8 tarefas simultâneas. Tá? Então, como que seria isso? Quem executa é o núcleo, mas ele pode dividir responsabilidades com as threads. Tá? Então, um exemplo, até um exemplo interessante, né, uma analogia interessante, é um funcionário, né, e os estagiários, tá? Então, o funcionário, sem os núcleos, eu teria 4 funcionários e teria 8 estagiários. O estagiário não vai fazer, mas ele pode ajudar o funcionário a executar as tarefas mais rapidamente, a preparar as tarefas para que os funcionários, no caso os núcleos, executem. Então ele dá um up em velocidade às threads, que seriam, no caso, os estagiários, tá bom? Então é uma analogia interessante aí entre núcleos e threads. E também tem a cache, que é um termo que eu acho que é mais falado, né? E o que é a cache? É uma memória ultra rápida, muito rápida mesmo, que ela fica dentro do processador. Ela fica dentro do processador para fazer com que o armazenamento de dados, você consiga pegar dados mais rapidamente da memória e mostrar para o usuário esses dados de forma mais rápida. Então, por isso que essa memória fica dentro do processador, para ele não precisar ir até na memória principal, que é um assunto mais para frente. Tá? E além disso, ela é muito rápida, só que ela é uma memória pequena, não cabe muita informação. Qual que é a ideia do memória cache? Ela armazena dados temporários que a CPU precisa acessar com frequência. Então, a gente ouve muito falar de memória cache nos navegadores. O que eles fazem? Então, normalmente o usuário tem um padrão. Ele pode acordar em um dia e aí ele sempre acessa o e-mail pessoal dele, talvez o e-mail do trabalho, talvez vai ver as notícias do time, vai acessar o site da Globo e assim vai. Então, o, a memória cache já pode armazenar esses dados ou essas páginas que o usuário sempre acessa. Todo dia o usuário está acessando. Por que ele faz isso? Para otimizar, né, a interação com o usuário. Então, o usuário recebe a informação mais rápida, porque a memória cache ela sabe que o usuário tem esse costume, né, esse hábito de acessar o e-mail pessoal, o e-mail do trabalho, o site da Globo e as notícias do time dele. Ok? Então, em relação ao processador, é isso. Resumindo, é o cérebro do computador. Ele pega os dados, processa os dados e devolve resultados. Simplificando aí a explicação. Próximo slide, vamos falar agora de memória. Então, a memória, nós vamos conhecer vários tipos, tá? Memória RAM, memória ROM, memória cache. Tem as memórias de armazenamento secundário, como os HDs e os SSDs. É isso que a gente vai ver. Mas antes de falar dos tipos de memória, é importante explicar o que é a memória. Então, todo mundo sabe que a memória serve para armazenar informações. Nossa memória, assim como a memória do computador, guarda informações. No contexto do computador, as memórias, os tipos de memória, tem algumas que armazenam informações temporárias, ou seja, desligou o computador, perde as informações. Ou permanentemente, ou seja, desligou o computador, as informações continuam salvas, como no HD e no SSD. Tá? Além de guardar dados, as memórias também são úteis para executar programas. Tá? Então, os programas são executados na memória. Tem que ter um espaço na memória para executar esses programas ali em tempo real. Ok? Essa definição? Então, passando aí próximo, vamos conhecer os tipos de memória. Tá? Então, a primeira memória é a memória RAM, que tem uma imagem dela. RAM aqui é de, traduzindo em português, memória de acesso aleatório. Tá? A memória principal do computador, ela tem como principal desvantagem que ela é volátil, ou seja, ao desligar o computador, eu perco as informações. Tá, mas para que ela serve? Então, a gente pode imaginar
O que o usuário está fazendo no momento no computador. Se ele tiver com um jogo aberto, o navegador aberto com várias abas, uma pasta aberta, aquilo ali tudo está na memória. Se cair a energia, desligar o computador, aqueles dados todos vão ser perdidos. Em que sentido que vão ser perdidos? A janela vai ser fechada, o jogo também, e o navegador também. Tá? Então é isso. O que a memória é volátil? Ela perde as informações ao desligar o computador. Ok? Bom, e aí, um fato óbvio aí, quanto mais a memória RAM, mais programas podem rodar ao mesmo tempo. Então, se você tiver mais espaço na memória RAM, você pode abrir várias abas no navegador, pode abrir jogos, pode ouvir música, pode assistir filme, tá? Cabe mais coisa para você guardar na memória RAM e você fazer ao mesmo tempo. Tranquilo? Bom, tem a memória ROM, então o que é de only, é somente de leitura, tá? Essa memória a gente não mexe nela, ela já vem com informações gravadas de fábrica, tá? Informações de leitura, e ela é usada para ligar o computador. São as instruções, é o manual de instrução do computador. Então, essa memória já vem com essas informações. Quando o computador liga, ele usa essa memória para carregar as informações pertinentes, né, e necessárias para que o computador ligue de forma correta. É não volátil, então são dados permanentes, eles não se perdem. Okay? Então essa é a característica de não ser volátil, não perde se desligar o computador. Tem a memória cache, que a gente já comentou dela lá no processador, então realmente ela é uma memória muito rápida, é a mais rápida do computador. E conforme eu já falei anteriormente, eu guardo os dados nela para evitar que a CPU, que o processador, acesse a memória RAM, tá? Então, a memória está dentro do processador. É mais rápido ela acessar a cache do que ela sair dela, ir lá na memória RAM e pegar a informação. Beleza? Bom, o próximo aí, pensando agora em armazenamento secundário. Ou seja, aquele armazenamento que a gente não perde as informações se o computador desligar. Tá? Nesse armazenamento secundário, a gente suporta armazenamento de dados de alta atividade. Então, pensando aí no HD, no SSD, eu estou o tempo todo gravando informações, lendo informações. Então, criei um arquivo, salvei no HD, no SSD, fiz uma atividade. Abri um outro arquivo, fiz uma outra atividade. Então, esse é o conceito de alta atividade. São várias atividades acontecendo simultaneamente nesse armazenamento secundário, seja no HD, seja no SSD. Tá? E quais são esses arquivos que eu guardo no HD, no SSD? O sistema operacional do meu computador, ele é guardado no HD. Os programas, os documentos, as fotos, os vídeos, as músicas, os jogos e assim vai. Tá? Eles não são voláteis, não perdem dados ao desligar. Aqui são os dois exemplos. O HD já é mais antigo, né? Por ele ser mais lento. Tá? O SSD já é uma tecnologia mais recente, ele é mais rápido e também suporta cabe muita coisa, um alto armazenamento. Tá? A diferença entre os dois, que o HD usa discos magnéticos, tá? Então tem que mover o cabeçote, então como é uma coisa manual, você gasta mais tempo ali, né? Já o SSD, por usar a memória flash, ele é mais rápido, ele não tem partes móveis, tá? Bom, em relação ao preço, logicamente o HD é mais barato que o SSD, tá? Mas o SSD, em compensação, é muito mais rápido. E aí, ó, só fechando a parte das memórias, acho que tem um resumo aqui. A cache é rapidíssimo, mas é bem pequenininho, tá? Fica no processador. A RAM é rápida, mas ela é temporária, ela é volátil, eu perco as informações. E ela tem uma quantidade maior, por exemplo, 8 gigas, 16 gigas. A ROM, memória ROM, ela já vem no computador, eu não mexo com ela. E tem o HD, o SSD, que tem uma grande capacidade. Pensa na memória RAM de 8, 16 gigas, o HD tem 512 gigas, ou até mesmo 1024 gigas, que aí já é 1 terabyte. Tá? O SSD é a mesma coisa. Então, guarda muita coisa, o armazenamento é permanente, eu não perco as informações, tá? Mas ele é lento
quando comparado com as outras memórias aqui. Okay? Ao passo que essas outras memórias são mais rápidas, só que elas são bem mais caras. Beleza? Então, no mundo da informática, assim, a gente sempre tem as vantagens e as desvantagens. Tá? Mas esses são os tipos de memória e até, já acabei apresentando, a hierarquia de memórias. Próximo assunto são os dispositivos de entrada e saída. Então, esse é um conceito simples, né? Como que eu faço para levar dados meus para o computador? São os dispositivos de entrada. Como que eu faço isso? Inserindo informações, né, pelo teclado, ou até mesmo pelo mouse, ou a webcam. Posso estar passando como dado de entrada minha foto, minha imagem, meu vídeo, alguma coisa desse tipo. Ou o scanner. O scanner eu posso estar passando uma foto para ser escaneada pelo scanner, e aí é um dado de entrada. Estou levando informações para o computador. Ou até mesmo o microfone, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou passando um áudio meu para o computador. Tá? Já os dispositivos de saída é o contrário. Então, se aqui é do usuário para o computador, aqui é do computador para o usuário. Então, como que o computador me traz informações? Pelo monitor, que é o que vocês estão fazendo aí, ó, acompanhando o slide, tá? Pela impressora, caixas de som. Então, vocês escutam o que eu estou falando. Eu estou passando dados para o computador e vocês estão escutando pelas caixas de som ou até mesmo pelos fones. Um outro exemplo de dispositivo de saída é o projetor multimídia, onde consigo mostrar meu slide ali e vocês assistirem, todos vocês assistirem em uma sala de aula, por exemplo. Então, o conceito de dispositivo de entrada e saída é esse. É bem simples, pessoal. Agora, vou falar um pouquinho da placa-mãe. Então, a placa-mãe tem um conceito, né, um sinônimo, que é a espinha dorsal do computador. Tá? Então, é uma placa consideravelmente grande e ela tem a função de conectar tudo. Conecta CPU, memória, dispositivo de armazenamento, né, HD, placa de vídeo, periféricos, então conecta mouse, teclado, impressora. E também permite que esses componentes se comuniquem entre si através dos barramentos. Barramentos a gente já vai ver mais para frente, mas para simplificar, barramento é a forma de trafegar dados entre esses componentes aqui. A forma de trafegar dados entre esses componentes é por meio dos barramentos. As principais funções da placa-mãe: distribuir energia para os componentes que estão conectados. Tá? Então, obviamente, os componentes precisam de energia. Permitir a comunicação entre CPU, memória, armazenamento e periféricos. Ela tem os barramentos também. A placa-mãe é responsável por controlar os barramentos. Tá? Então, às vezes eu não vou precisar do barramento relacionado ao USB, ou ao áudio, ou à rede. Então, a placa-mãe tem essa função de controlar tanto a interface quanto o barramento. E também suportar a expansão para placas adicionais. Tá? Então, a placa-mãe é isso daqui. Tem vários componentes conectados, eles se comunicam por meio de barramentos. Mas o que são os barramentos? Definição. Então já é foge um pouquinho do nosso escopo, né? Mas para entender, é um conjunto de linhas elétricas que permitem a comunicação da maneira mais eficiente possível entre diferentes componentes. Então o barramento, ele vai lidar com essa diferença nos componentes e vai conseguir ter essa comunicação entre CPU, memória, dispositivo de armazenamento e periféricos, tá? E aí uma analogia que a gente faz com barramentos é pensar em uma estrada, tá? Então, o barramento é como se fosse uma estrada onde passam caminhões, ônibus, motos, carros, tá? E então são tipos diferentes de componentes, são tipos diferentes de veículos que eu falei, tá? Mas o barramento ele sabe se comportar ali, ele vai transportar dados pela estrada, né, que é o próprio barramento, endereços e sinais de controle. Então, os dados internamente ali na placa-mãe, eles são passados pelo barramento, pela estrada, fazendo essa analogia. E aqui tem alguns exemplos de barramento. Tá? O primeiro é usado para a placa de vídeo, SATA usado para conectar HDs e SSDs na placa-mãe,
e o USB, onde eu posso conectar periféricos externos, que eu acabei já antecipando, quais poderiam ser alguns exemplos. Posso conectar o mouse, posso conectar o teclado, posso conectar a impressora e assim por diante. Então, nossa aula dos principais componentes do computador foi essa. Espero que tenham gostado. Estou à disposição para dúvidas. Nossas referências são essas. Até mais, pessoal. Bons estudos.